Então, nós vamos fazer essa parte. Agora, consideramos indispensável, incontornável a ação decisiva do Congresso nesse pacto federativo, reassumindo o controle sobre os orçamentos públicos. Então, nós vamos ver aqui um cenário de penúria e dificuldades, que é o cenário que o nosso secretário vai mostrar, mas eu acho que o que nós vamos ver em 1 ou 2 anos é um cenário bastante diferente, inclusive já com uma economia animada, ativada e em recuperação de crescimento. Obrigado. Senhor Paulo, o secretário apresentou aqui nos dados uma ampliação do orçamento geral na comparação entre 2020 e 2019. Mas, ao mesmo tempo, com o orçamento geral sendo ampliado, de fato, a gente tem uma diminuição de 8 bilhões de reais para a educação. Hoje, no Brasil, a gente já tem institutos federais, colégios federais, universidades federais, com muitíssima dificuldade de terminar o seu ano letivo. Eu fui essa semana no Instituto Federal, no estado do Rio de Janeiro, que, para o fechamento de contas, eles estão precisando de aproximadamente R$1.700.000. A pergunta que eu faço para o senhor: se o ano de 2019 já teve tal grau de estrangulamento, como é que fica a educação pública brasileira no ano de 2020? E a segunda pergunta é: isso é um indicativo de que, na tentativa de desvinculação, o governo federal está buscando também retirar dinheiro público do ensino superior para ampliar a presença do capital privado em relação à oferta de cursos na educação pública? E eu não posso deixar de fazer uma pergunta. O senhor falou da captura de interesses privados nos espaços públicos brasileiros. O senhor desmente e nega as matérias que saíram no jornal UOL e no site Brasil de Fato, que declararam que os negócios privados do senhor tinham uma relação bilionária com o setor privado de educação? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida pelo senhor. Além disso, senhor Paulo, o senhor apresentou uma tese. Problemas econômicos que a gente vive no Brasil hoje têm uma relação direta com descontrole nos gastos públicos de 10 anos em governos anteriores. Só que, senhor ministro Paulo Guedes, Lula venceu as eleições em 2002. Em 2003 teve superávit primário. Em 2004 teve superávit primário. Em 2005 teve superávit primário. Em 2006 teve superávit primário. Em 2007 teve superávit primário. Em 2008 teve superávit primário. Em 2009 teve superávit primário. Em 2010 teve superávit primário. Em 2011 teve superávit primário. Em 2012 teve superávit primário. Em 2013 teve superávit primário. Em 2014 esse jogo empata. E se coloca, então, Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, que depois foi indicado pelo senhor como presidente do BNDES, e com a política adotada pelo senhor Joaquim Levy, há uma diminuição considerável dos investimentos públicos, com uma retração exponencial da economia e, consequentemente, com a ampliação do déficit, que, desde que essa cartilha está sendo colocada em prática pelo governo federal, ele só cresce. Eu acho interessante, porque os senhores falaram da necessidade de diminuir o controle obrigatório sobre algumas despesas públicas. Quem estabeleceu o maior controle foi a política econômica defendida pelos senhores quando estabeleceu a emenda constitucional do teto, que restringe e controla os investimentos no conjunto das áreas públicas, só que não estabelece nenhum limite para o pagamento de juros e amortização de dívida. E eu nem estou fazendo a defesa de que isso deva acontecer. O que eu estou defendendo é que você tem que ter, sim, a revogação do congelamento e da emenda constitucional que define que você não vai ter investimento público nas mais variadas áreas de governo. Defesa essa que só é feita no Brasil, porque nenhum país do mundo, já que o senhor citou vários, adota a mesma medida. E, para finalizar, o senhor disse que, normalmente, políticos são escravos de algum economista defunto. Foi ele quem disse. Eu ia dizer, ia complementar, inclusive, mas o senhor fez uma citação, não citou o pensador e o economista. Eu não ouvi. Eu pensei que o senhor tivesse dito como uma fala sua, mas não tem problema. Esse não é o problema, né? Esse não é o problema. Mas se o senhor designou quem fez a menção à frase, que necessariamente não é de um economista e de um pensador da linha do senhor, pelo contrário, muito diferente, inclusive, o senhor e a sua própria equipe que faz uma defesa ultraliberal. Senhor ministro Paulo Guedes, se tem alguém que é escravo de algum economista defunto, esse alguém, e falo isso respeitosamente, mas com toda a firmeza que o momento exige, é o senhor e a sua equipe econômica, que são escravos de Milton Friedman. Nós, aqui, estamos defendendo uma política econômica que possa retirar da pobreza milhões e milhões de brasileiros. E termino, porque o senhor também fez um anúncio, senador Marcelo Castro. O senhor, efusivamente, apresentou um dado
colocando como se fosse o melhor da série histórica, mas surgiu o mesmo dado, acabou de surgir, ministro. Acaba de sair a última pesquisa de aprovação popular e de confiança no governo Bolsonaro. E a pior da série histórica brasileira. Deputado.